Vocês já se perguntaram o que vocês têm a ver com a Mata Atlântica, com a floresta, com esse mato todo, né? O que a gente tem a ver com isso? Se nós vivemos em uma cidade com um conforto, né, sobrenatural, lembrando que nós somos bichos, bichos sim, bichos humanos, né? Mas que dependem de recursos naturais renováveis, né? Então hoje eu estou aqui para tentar convencê-los o porquê preservar as florestas é um ótimo negócio, né? Um ótimo negócio para a vida planetária, consequentemente para a nossa vida. Então, uma imagem aí da floresta que eu nasci, Cantareira, né? Estou muito ligado a esse território aqui, nasci, cresci e vivo aqui. Mas a população urbana de São Paulo, né, tem mais de 9 milhões de habitantes, e acho que aquela imagem que está ali em cima do metrô de São Paulo, do transporte público, acho que todos vivenciam ou vivenciaram, né? Então a gente tem milhares de pessoas por metro quadrado ocupando esse território de Mata Atlântica. E a outra imagem, né, abaixo, é a vista do monumento natural da Pedra Grande. E aquela nuvem ali, avermelhada, que muitos em dias de calor e sol julgam um final de tarde bonito, icônico, nada mais é do que a reunião de fumaça e neblina, conhecido como smog fotoquímico. Então é uma poluição violenta que nós produzimos, né, e nós recebemos. Bom, um mapinha aí do que nós fizemos com as nossas florestas, né? A gente não pode ser desconexo disso, de forma alguma. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? A gente tem tudo a ver. Nós somos netos, filhos, bisnetos dos desmatadores, né? Nossa riqueza, nossa evolução, ela foi feita convertendo recursos naturais em coisas, né? Nós nos julgamos brilhantes, seres humanos, criadores de muitas coisas, mas, para falar a verdade, nós não criamos nada. Nós transformamos recursos naturais em coisas. Para falar a verdade, a gente cria coisa assim, lixo e bastante. Então, será que somos tão brilhantes assim, destruindo o nosso próprio planeta, nossos recursos naturais? Bom, a Mata Atlântica, minha casa, nossa casa. Mata Atlântica, ela é responsável pelos mananciais de água pura e cristalina. Então, mesmo que eu more em uma cidade e não tenha nada a ver com isso, eu bebo água. E hoje em dia a gente está aqui, ó, com essa iluminação, com comunicação global, em segundos, tudo dependendo de água que move turbinas e alimenta os nossos brinquedinhos. Isso é muito sério. Embora você vai falar, Luciano, mas temos eólica, temos solar. Isso é menos de 0,2% da matriz energética mundial. Então, se a gente tiver um colapso da água, os nossos brinquedos acabam, a nossa luz elétrica, o nosso conforto, né? A nossa geladeira em casa, nosso chuveiro quente, acaba tudo. Então, se eu não estava sensibilizado com a necessidade de preservar as coisas, é melhor a gente mudar esse pensamento. Floresta essa, né, que se não sofrer muitas interferências, se cuida sozinha. Aí a gente tem, né, um araçari se alimentando de frutos da palmeira jussara, uma espécie que é emblemática da Mata Atlântica e que corre sérios riscos de extinção. E também lar do muriqui, o maior primata das Américas, que se alimenta de frutos e também planta a floresta. Então, sem o bicho homem, a floresta roda perfeitamente, mas infelizmente o homem entrou nesse negócio faz bastante tempo. Ah, mas Luciano, eu não estou convencido ainda que a floresta serve para a nossa sobrevivência. Bom, pequenos seres, né, no tamanho, grandes no serviço ambiental. Abelhas, polinizadoras, polinizam as florestas e nossas plantações, nossos pomares. Então, se eu era um bicho urbano que não bebia água, eu como. Então, eu dependo de legumes, verduras e frutos. Então, eu recebo serviços gratuitos da nossa floresta-mãe. Então, acho que isso já é suficiente para a gente preservar a floresta. Mas, mesmo assim, não é. Essa imagem que a gente vê agora é do Rodoanel Norte, né? Eu trabalhei lá, resgatando orquídeas, bromélias, durante a supressão. Então, assim, eu nasci aqui e eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, né, vendo a floresta que eu nasci ser cortada. Enfim.
Bom, como é que eu vim parar aqui, né? Nasci e cresci vivo na Cantareira, sou filho de um ex-caçador, né? A lei de caça e pesca, ela começou a valer em 1974, eu nasci em 75. Então, o meu pai, ex-caçador, tinha mais 10 irmãos, eles caçavam para poder comer. Não era hobby, não era lazer, era necessidade, subsistência. Mas com a lei, né, ele deixou de caçar, e eu, muito pequeno, fazia excursões com eles na Cantareira, né? O meu tio-avô, nesse período, ele era o chefe da guarda florestal. Então eu cresci nesse batalhão, vendo apreensões e participei de muitas solturas. Então eu já estava com o vírus instaurado, eu nunca poderia negar essa floresta. Fiz biologia, fiz mestrado, trabalhei em diversos projetos de pesquisa, e durante a obra do Rodoanel, eu fui contratado para montar o Orquidário Público de Guarulhos. Eu convido vocês todos a visitarem. O Orquidário Público fica no Bosque Maia, e é um equipamento público que resgatou as plantas do Rodoanel e sensibiliza pessoas. Por que sensibiliza pessoas? Né? A academia publica muitos artigos científicos e muitos conhecimentos que ficam restritos. Então, a academia não vai salvar o planeta. A gente tem que converter pessoas comuns. E o Orquidário é um equipamento que serve para isso. Ele completou 10 anos esse ano, cumprindo um papel primordial de sensibilizar pessoas com a educação ambiental. Tem uma imagem aí. Ele foi feito completamente de sucata, de reutilização, né? E isso é chique, porque, como eu falei já, a gente não constrói nada, a gente transforma coisas, né? Então, reutilizar material é sustentabilidade. Aí algumas imagens, né, de centenas ou milhares de plantas que foram resgatadas nos 300 hectares de floresta da Cantareira que foram cortadas de forma legal para construir uma rodovia. Ah, Luciana, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu uso transporte, eu uso um carro, eu estou aqui nesse sistema, vestido, usando roupas, eu participo dessa conta. As plantas foram resgatadas, a grande maioria foi devolvida para o hábitat, então era uma desculpa legal para eu escalar árvores e me divertir muito, devolvendo essas plantas para o hábitat, né? Acho que quando a gente une trabalho e diversão, tudo fica bem. Então, né, embora eu chorasse por dentro, vendo a floresta que eu nasci caindo, eu precisava fazer algo. Se eu ficar só chorando, a floresta seria moída. Resgatamos samambaias açu, diversas plantas, elas foram espalhadas pelo Bosque Maia, foram plantadas no Parque Estadual Cantareira, foram plantadas na APA Cabuçu Tanque Grande, né? Isso é muito? Não, mas era o possível. Resgatamos também grandes árvores, jabuticabas, uvaias seculares, né? Eu que planto árvores sei quanto tempo demora para uma árvore ficar desse tamanho, então valeu todo o esforço. Árvores foram transplantadas para outros locais. Encontramos também pequenas formas de vida. Esse é o sapinho pingo de ouro, menor que uma unha, né? Qual direito eu tenho de viver mais do que uma criatura dessa? Todos somos vivos, todos ocupamos o mesmo planeta. Então a gente resgatou, junto com a vegetação, inúmeras criaturas que prestam serviços ambientais, né? E nós humanos, prestamos o quê? Né? Qual serviço ambiental? Ou será que prestamos desserviços? Acho que é esse questionamento, né, que eu quero deixar. A gente resgatou quase 10 mil plantas do Rodoanel. Isso parece muito, né? Nossa, 10 mil. Eu, como biólogo, que nasci, cresci e vivo aqui, digo que isso é pouco, mas foi o máximo que nós pudemos fazer com uma equipe reduzida. E o futuro? Né? Todo mundo depende, né, de um futuro ligado aos recursos naturais renováveis. A gente vai continuar bebendo água, a gente vai continuar demandando de mais recursos naturais para manter o nosso conforto, né? Eu gosto de um ar-condicionado, eu gosto de um elevador. Então, tudo isso custa, né? A gente está inserido nessa destruição planetária que aumentou a nossa temperatura, diminuiu o regime de água, enfim. Então, como futuro, o que eu tento fazer? Né? Eu tenho um pequeno fragmento florestal de 7 mil metros. A gente recebe pessoas e vem repovoando esse fragmento, que era oriundo de fazendas de café e de chá, com orquídeas, que também fazem parte de um ambiente florestal. Floresta não é só feita de árvores. Então, como futuro também, tem um pequeno menino aí, que vocês estão vendo, o Bruno, né? E eu entendo o seguinte, nós não vamos salvar o planeta.
A gente vai depender de uma futura geração de pequenos que vão pagar as nossas contas. Nós pagamos as contas dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? E tá aí o Bruno, com as plantas que a gente amarrou um ano anterior, né? Então eu penso assim, que o mais valioso é a gente investir em crianças, em educação, em sensibilização, porque eles vão herdar esse planeta doente que nós criamos, né? Aí mais uma imagem do pequeno. E eu quero terminar com uma frase do professor Kingsley Dixon, né? Extinção é para sempre. Em perigo significa que ainda temos tempo, né? Então aí tem uma espécie que está na lista vermelha, uma espécie ameaçada, e as mudinhas que a gente produziu. E eu ensino o Bruno a cuidar, porque eu não espero que ele seja biólogo de forma alguma, mas eu acho que uma criança que cresce conectada com o meio natural vai ser um adulto que toma decisões assertivas, não importa qual profissão ele tem. Ele vai respeitar os recursos naturais, ele vai respeitar o nosso planeta. Então, o meu apelo aqui hoje não é mais tempo de cortar árvores, de cortar florestas, é tempo de replantá-las. A gente tem tempo, mas o tempo é muito curto. Temos que agir agora, temos que cobrar nossos governantes, né? Então, a gente tem que se unir, porque pessoas mudam o mundo, né? Então era isso que eu tinha a colocar. Muito obrigado.